Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Cabral, sou filmmaker, músico, professor e entusiasta do bodybuilder nas horas vagas. E agora chega mais! Bom, hoje mais um vídeo aqui de VFX pra vocês, breakdown, comentando aqui sobre outro efeito que eu tentei fazer. E o de hoje foi um muito legal que eu fiz, que foi fazendo a transformação do Ghost Rider, né, o motoqueiro fantasma. Que é outro personagem que eu gosto muito também. E... bom, vamos lá que eu vou comentar aqui com vocês como eu fiz isso, né? Primeiramente mostrando aqui o projetinho pra vocês, né? Ele tem vários detalhes aqui, né? Vamos desconstruir um pouco dele. Primeiro eu fiz essa filmagem original, que seria a filmagem de eu apenas olhando para a câmera. Dessa vez não teve muita historinha, não teve muito curtinha. Eu simplesmente fiz essa transição, porque já ia render bastante tempo só para fazer esse efeito de uma forma que ele ficasse legal. Então com isso, a minha primeira etapa foi o que? Eu separei no Photoshop mesmo e isolei aqui a imagem do fundo, né? Então eu fui lá, retirei eu mesmo da imagem para o fundo ficar estático. Por quê? Porque eu ia precisar fazer desse fundo para poder sumir comigo depois, né? Porque eu apaguei a parte do meu rosto, do meu pescoço, né, com uma máscara e depois subtraí ela, então eliminando totalmente ali a minha parte do rosto e pescoço, deixando só o meu corpo com a jaqueta ali, com a roupa preta. Com isso, eu precisava fazer o seguinte, fazer com que a minha pele, ela sumisse, né, ela derretesse. Então, para que ela derretesse, o que eu fiz? Peguei uma cabeça, um modelo de uma cabeça, e nesse modelo, né, eu fiz um trackeamento, fui lá, posicionei ele bem, né, como eu gostaria, para seguir certinho o meu rosto, e adicionei nele uma textura que na verdade seria um mapa de displacement. E assim, esse mapa ele sairia de um total preto para um total branco, né? Nas partes brancas seriam a parte que ele iria sumir, né? As partes pretas seriam as partes que ainda ficariam. Então ele daria esse aspecto, como ele está com um pouco de noise, né? Uma textura próxima a essa parte mais rasgada, mais queimada, ele daria essa sensação para mim. Então eu conseguiria fazer essa transição. Em cima disso ainda, eu precisaria também fazer com que meu cabelo sumisse, né, como se ele pegasse fogo, assim como o meu pescoço. Então eu segui a mesma lógica, fazendo com que ele simplesmente sumisse, né, a partir da parte branca, né, sumisse através de através do crescimento de uma área de uma máscara, com ruídos, né, simulando esse granulado como se estivesse realmente chamuscando, né, pegando fogo. Feito essa etapa, eu então parti para a parte de fazer com que ele parecesse um machucado. Então eu precisei adicionar alguns bumps e displacements, juntamente, né, duplicando aquela parte que eu fiz do rosto, para que ele afundasse um pouco, né, tivesse um pouco de sombreamento nos machucados. E também adicionei um pouco de cor. Assim ele parecia que eu realmente estaria com a cara derretendo, né, a cara sumindo e o cabelo pegando fogo. Apliquei a mesma ideia para os olhos poderem sumir, até que sumisse totalmente, ficando só a minha jaqueta e minha roupa. Com a jaqueta, a roupa, o meu pescoço e a minha cara desaparecendo, era hora de adicionar a caveira. Então eu peguei um modelo de uma caveira 3D também, que eu também baixei no Sketchfab, né? Posicionei junto com um modelo também da coluna, né? Todos eles eu adicionei através do Element 3D, adicionei a textura, posicionei algumas luzes, né? E mais uma vez sincronizei ao tracking, o mesmo tracking que eu utilizei para a cabeça 3D eu usei para a caveira, e com isso eu fiz esse momento de revelar, né? Então a gente inverteu aqui. Então a partir do momento que a minha pele derretesse, a caveira aparecia. E aí era a parte de adicionar o que? O fogo. Para o fogo eu fiz 3 etapas, né? A primeira etapa foi a da faísca e da fumaça, né? Então eu adicionei algumas pequenas partículas de faísca que sairiam, né, juntamente com algumas partículas de fumaça que também sairiam, né, conforme fosse derretendo, né, a minha pele, meu pescoço, iria saindo a fumaça e as partículas, né, de fagulhas. Usei o próprio sistema de partículas
do After Effects, né, utilizando uma coloração mais próxima da ideia do fogo e tudo mais. Usei outro plugin da Video Copilot, que foi o Saber também. Usei uma ideia de que seguisse um aspecto mais de fogo e fiz um caminho, né, um encaminhamento que ele saísse como se ele saísse do meu pescoço e seguisse até o topo da minha cabeça, né? Então ele segue essa animação. Para que ele tivesse um aspecto um pouco mais realista, né, já que o fogo, né, do plugin, ele não tinha um aspecto tão real, apesar dele trazer uma cor legal, trazer um movimento que é bom, eu precisava de um pouquinho mais de textura de fogo. Então eu fiz uma terceira etapa, que foi o quê? Eu peguei imagens de fogo reais, né, imagens de bancos de imagem, de vídeo, de fogo, e fiz com que esse fogo, né, circulasse a parte da cabeça. Então ele segue uma animação de surgir, né, de movimento. Ele surge através de uma máscara com o próprio movimento, né, quando se começa o fogo do Saber, e eu coloquei ele nas extremidades, né, para que ele saísse mais, a gente visse ele mais na parte externa. Então assim a gente teria um fogo um pouco mais realista. Tendo adicionado o fogo e tendo adicionado as partículas, né, a gente estava quase finalizado. Faltava o que? Colocar um pouco da ideia do fogo nos olhos. Então eu adicionei um Saber com uma opacidade bem baixa. Adicionei mais algumas linhas ao redor da cabeça, para não parecer que a caveira estivesse 100% na frente do fogo, e nem que ela também estivesse muito atrás, ela tinha que estar dentro do fogo. Então adicionei algumas partes entre o maxilar, algumas partes ao redor, né, do próprio topo da cabeça, para que seguisse essa ideia, né? E assim eu teria finalizado ali o meu vídeo do Motoqueiro Fantasma, fazendo essa transformação que foi muito legal de se fazer. Mas não contente, eu resolvi complementar essa ideia. Então, um pouquinho antes de se transformar na parte da caveira, eu resolvi adicionar alguns elementos. No próprio canal da Video Copilot, eles têm um tutorial de um efeito de luz, né, de brilho por debaixo da pele. Então, para fazer esse brilho por debaixo da pele, eu segui a ideia do tutorial deles, né? Então, fiz um glow que vinha por debaixo do meu rosto. Só que, ao invés de só usar o sombreamento das veias através de uma máscara, que foi a mesma ideia que eles fizeram, eu adicionei também a minha caveira lá e fiz um sombreamento das partes da caveira. Então, a gente teria a sombra do osso e a sombra das veias, né, conforme o brilho saía de dentro, né, esse brilho como se fosse o fogo já saindo de dentro, um pouco antes da transformação começar. E adicionei um pouco de efeito nos meus olhos também, no qual eu fiz o efeitinho de fogo, de iluminação nos meus olhos, né, traqueei para que a máscara seguisse certinho ali com esse efeito alaranjado, o mesmo para a parte do meu rosto. Beleza? Eu adicionei um pouco de brilho também nas bordas do machucado, para que realmente parecesse o fogo, né, corroendo a minha pele. E bom, galera, esse foi o meu vídeo, né, breakdown aí, comentando com vocês sobre como eu fiz, como foi o passo a passo da criação desse vídeo do efeito especial do Motoqueiro Fantasma, né? Se vocês querem que eu comente passo a passo com vocês um tutorial do zero, para vocês também aprenderem como eu fiz, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos para mais notificações e compartilha com o pessoal aí, né? Comenta também aí, vai que você quer que eu faça o efeito de algum outro vídeo, comenta como é que foi que eu fiz, como foi feito, e eu faço aí pra vocês, pra gente desfrutar mais pra frente, beleza? Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.